Isso não pode estar acontecendo. Um cara abre os olhos e a única coisa que encontra é um vazio absoluto. Preto, silêncio, nada. Em que parte do mundo eu tô? É a primeira coisa que passa pela cabeça dele enquanto tenta decifrar o que tá rolando nessa situação toda. Tenta mover um braço, uma perna, qualquer coisa, mas o corpo simplesmente não coopera. É como se tivesse completamente paralisado. Então algo muda. Um pequeno brilho fraco aparece na distância, quase imperceptível no começo. A parada é que esse brilho não fica ali. Começa a crescer, ficando cada vez mais intenso, até que ele consegue distinguir perfeitamente de onde vem. E aqui vem a parte boa. Essa luz vem de fora, atravessando uma rachadura em algo que parece ser... Espera, isso é uma casca? Ele força a vista através desse pequeno buraco e consegue ver o que tem do outro lado. Árvores, montanhas de vegetação, uma floresta densa que se estende até onde a vista alcança. Que tipo de pesadelo é esse? Pensa totalmente desconcertado. Mas antes que possa pensar mais no assunto, uma tela holográfica aparece flutuando bem na frente dele do nada. Lê o que diz e o sangue congela. Espécie: ovo de dragão. Tá de sacanagem. O cérebro dele se recusa a processar essa informação. Imediatamente, toda uma interface se abre com um monte de números, barras e estatísticas por todo lado. E nesse exato instante, uma voz tranquila, quase etérea, começa a falar com ele de lugar nenhum específico. Explica que o que ele vê são todas as capacidades atuais dele, convertidas em números para que entenda mais fácil. Nosso protagonista não está nada feliz com essa explicação. Você vai me dizer que diabo está acontecendo aqui ou não? Grita, totalmente alterado. Mas a voz super serena responde que infelizmente não pode revelar mais informações por enquanto. O motivo? Ele mal está no nível 1. Isso deixa ele ainda mais confuso. Frustrado até o limite, tenta agitar o corpo com força, mesmo sem saber o que esperava conseguir com isso. A única coisa que consegue é perder o equilíbrio e sair voando do galho onde estava descansando. Começa a cair em queda livre e depois a rolar descontroladamente ladeira abaixo, batendo em tudo que encontra no caminho até finalmente parar na beira de um rio. Ali, largado, tonto e confuso, percebe algo na água, cristalina. Se aproxima mentalmente e ali está, seu reflexo olhando de volta. E não tem como negar, é literalmente um ovo, um maldito ovo de dragão com uma rachadura na superfície. A voz divina, talvez sentindo um pouco de compaixão, decide soltar toda a verdade de uma vez e confirma que sim, ele é de fato um ovo de dragão. Neste mundo está catalogado como monstro rank F, ou seja, o mais baixo que existe. Essa rachadura que tem para poder ver é super perigosa, porque se a casca quebrar completamente, ele morre na hora. Simples e cruel assim a situação. Mas tem um lado positivo nisso tudo. Os ovos de dragão, mesmo estando no fundo da cadeia alimentar, têm algo especial, potencial. Com o tempo e as condições adequadas, podem se transformar em dragões lendários, capazes de fazer reinos inteiros tremerem. Claro, isso só acontece se você conseguir sobreviver tempo suficiente, porque literalmente cada monstro neste mundo te vê como um petisco premium. E tem outro detalhe não tão pequeno. Você não tem pernas. 0 membros. A única forma de se mover é rolando de um lado para o outro feito uma bola de praia. Depois de digerir toda essa bomba de informação, o protagonista toma uma decisão rápida. Ficar parado é sinônimo de morte certa. Sem pensar 2 vezes, começa a rolar na velocidade máxima, tentando se afastar daquele lugar. Mas claro, sem experiência rolando, não calcula bem a trajetória e acaba caindo por um pequeno barranco. O sistema notifica ele nesse momento. Resistência à queda subiu do nível 1 para o nível... Bom, pelo menos tirou algo positivo de tanto rolar pelo chão, embora isso não evite que ele perca vários pontos de HP no processo, lembrando que precisa andar com mais cuidado. Dolorido e exausto, decide que é hora de descansar, se acomoda o melhor que pode e dorme. Ao acordar, checa a barra de vida e confirma algo crucial: dormir regenera completamente o HP. É um alívio pequeno, mas significativo no meio de tanto caos. Já recuperado, retoma a jornada enquanto a mente não para de pensar no futuro. O que vai acontecer quando sair dessa casca? Serei um dragão gigante? Vou ter que passar o resto da existência lutando só para ver outro dia? Perdido nos pensamentos, segue avançando até que algo chama sua atenção imediatamente. A alguns metros de distância, tem um inseto do tamanho de um pastor alemão. Reage rápido e se esconde atrás da árvore mais próxima, ativando imediatamente a habilidade de avaliação. Os resultados aparecem na tela, e o nome diz tudo: Devorador de Ovos.
Não precisa ser gênio para entender o que isso significa. E como se o universo quisesse confirmar os piores medos dele, o bicho vira a cabeça monstruosa diretamente para a localização dele e se lança num ataque direto. A perseguição começa, e não pinta nada bem. O inseto vem atrás dele com uma velocidade impressionante, claramente decidido a transformá-lo na próxima refeição. Nosso protagonista rola tão rápido quanto as novas habilidades permitem, mas até ele sabe que isso não pode durar para sempre. Eventualmente vai cansar, e quando isso acontecer, será o fim. Precisa pensar em algo, rápido, uma estratégia, qualquer coisa que dê vantagem. O verme não afrouxa nem por um segundo, perseguindo ele sem descanso até que ambos chegam na beira de um precipício. O devorador de ovos pula para frente com as mandíbulas abertas, pronto para engoli-lo de uma vez só. No último microsegundo, se joga para o lado, esquivando o ataque. Usando toda a força que tem no pequeno corpo de ovo, se choca contra o lado da criatura e consegue empurrá-la para fora do precipício. O devorador de ovos cai rolando pela encosta e se espatifa nas pedras lá embaixo, morrendo instantaneamente. Sua primeira batalha resolvida. O sistema não perde tempo em notificar. 12 pontos de experiência obtidos. Você alcançou o nível 5. Todas as estatísticas disparam para o máximo imediatamente, mas o mais importante é que aparece uma mensagem nova. Requisitos de evolução cumpridos. Se abre um menu na frente dele com duas opções, dragão pequeno ou dragão bebê. Olha as duas opções sem ter ideia de qual escolher. Qual é a diferença real entre essas duas? A voz divina intervém para esclarecer as dúvidas. O dragão pequeno é uma raça anã dentro da família de dragões. Embora o nome soe pouco impressionante, quando estão completamente desenvolvidos, são maiores que um urso grisalho adulto. São amplamente conhecidos pelo devastador hálito de fogo que pode derreter aço. Quanto ao dragão bebê, o sistema explica que não são feitos para o combate imediato. As garras são curtas, os finsalhos pequenos e, no geral, são fracos fisicamente. Porém, aqui vem o interessante. Possuem um potencial evolutivo massivo. Podem evoluir em dezenas de espécies de dragões, cada uma mais poderosa que a anterior. O problema é que tanto monstros quanto aventureiros os consideram uma iguaria requintada, o que significa que são caçados constantemente em todo lugar. A escolha é óbvia. O dragão pequeno é a opção segura. A escolha é inteligente para sobreviver. Sem duvidar, seleciona essa opção. Mas justo quando confirma a decisão, a voz divina faz algo inesperado. Coloca metaforicamente os braços ao redor dele e sussurra. Não se limite, tenho grandes expectativas de você. Sempre mire no mais alto. Essas palavras deixam ele na dúvida. Começa a repensar tudo. Será que disse isso porque escolhi a opção segura? Porque peguei o caminho fácil ao invés de me arriscar? Lembra das palavras exatas do sistema. O dragão bebê tem um potencial evolutivo imenso e pode se transformar em muitas formas diferentes. Então, cai a ficha. Se o dragão pequeno é a opção segura, forte desde o início, quão longe pode evoluir realmente? Talvez não tenha muito espaço para crescimento, talvez chegue num topo evolutivo rápido. A mente dele processa tudo isso em segundos. Não quer arrependimentos, não quer olhar para trás no futuro e pensar no que teria acontecido se tivesse escolhido a outra opção. Se o dragão bebê é mais arriscado, mais perigoso, mas também tem esse potencial ilimitado que o outro não tem, muda sua decisão. Quero ser um dragão bebê. O sistema aceita a escolha sem questionar. No instante seguinte, o corpo dele começa a se transformar. A casca quebra completamente e de lá emerge um pequeno dragão amarelo brilhante. Imediatamente recebe um monte de habilidades novas e todas as estatísticas anteriores se multiplicam significativamente. Mas tem um detalhe importante. Nem o HP, nem o MP se regeneram depois da evolução. Continua exausto, acabado e precisa descansar urgentemente antes de fazer qualquer outra coisa. Como se o corpo quisesse lembrá-lo, o estômago ronca fortemente. Precisa de comida, agora. Olha para baixo onde está o cadáver do verme que derrotou uns momentos atrás. E aqui vem algo estranho. Na verdade, parece apetitoso. Os instintos de dragão começam a ativar. Se quero ficar mais forte, preciso de proteína, pensa. E sem pensar mais, devora o verme inteiro. Depois de comer, se deita e se deixa levar pelo sono. A manhã seguinte chega, e nosso protagonista acorda se sentindo renovado, cheio de energia depois desse descanso profundo. Se dirige ao rio para observar seu reflexo na água, e é nesse momento que tudo cai de vez. Foi reencarnado neste mundo como um dragão. Mas tem algo estranho. Por mais que tente lembrar, não consegue trazer à memória nada da vida anterior. Quem era? Como se chamava? Era homem ou mulher? Tinha família? Tudo é um vazio completo. Antes que possa seguir refletindo sobre isso, vira e se encontra cara a cara com vários vermes escuros que estão cercando ele. Dessa vez não tem medo. Dessa vez é diferente. Ao invés de fugir, avança diretamente contra eles.
Usando as novas habilidades de dragão, elimina um após o outro em tempo recorde. Com cada inimigo derrotado, o sistema notifica que está desbloqueando habilidades adicionais, tornando ele mais eficiente a cada luta. Depois de acabar com tudo, o estômago volta a roncar. Olha os cadáveres dos vermes escuros e faz uma careta. Da última vez que comeu um desses, o gosto era horrível, então definitivamente não quer repetir a experiência. Vê alguns cogumelos crescendo perto e pensa, por que não? Come um. Grande erro. Acontece que os cogumelos são venenosos e acaba sofrendo as consequências. Depois de se recuperar, toma uma decisão firme. Nunca mais vai comer cogumelos aleatórios sem verificar primeiro se são seguros. Com essa lição aprendida da pior forma, se adentra mais na floresta procurando presas reais. Está cansado de sobreviver à base de vermes. Explora por um tempo até detectar um lobo cinza na distância. É maior que ele, mas isso não o para. Usa o hálito de dragão bebê e o punho de dragão para derrubar. As chamas queimam levemente a pele do lobo, e quando sente o aroma que solta, percebe que cheira exatamente como carne assada. Curioso, usa o hálito de fogo para assar um pouco mais. Dá uma mordida e... está delicioso, incrivelmente delicioso. Pouco depois, encontra outro lobo cinza. Dessa vez, a luta é ainda mais rápida, derrotando ele quase instantaneamente. O sistema notifica que acabou de subir para o nível 20 de 25, só faltam 5 níveis para poder evoluir novamente. Enquanto assa o lobo recém-derrotado, uma realização cruza pela mente. Está se acostumando com essa vida. Caçar, lutar, comer, dormir, está começando a parecer natural para ele, como se sempre tivesse sido assim. Mas tem algo que está começando a afetar, a solidão. Ter só a voz divina com quem conversar está começando a pesar. Se encontra desejando ter alguém ao lado, um companheiro, um amigo, alguém com quem compartilhar essa existência estranha. E como se o universo estivesse ouvindo os pensamentos, de repente escuta vozes na distância. Não entende o idioma, mas reconhece imediatamente que são vozes humanas. Se esconde rapidamente atrás de uma árvore e observa com cuidado. Um grupo pequeno de aventureiros se aproxima caminhando pela floresta. O primeiro instinto é sair e tentar se comunicar com eles. Mas pensando bem, é um dragão. E se atacarem assim que a virem? Embora pensando bem, é pequeno, parece inofensivo. Até poderia dizer que é meio cufo. Talvez não vejam como uma ameaça. Talvez até o adotem como mascote. Com esse pensamento otimista, sai do esconderijo e se planta na frente deles, tentando parecer o mais adorável e inofensivo possível. Tudo dá errado horrivelmente. Os aventureiros não veem como algo cufo. Veem como carne valiosa, como um prêmio. Sem pensar duas vezes, o líder do grupo desembainha sua espada e faz um corte profundo no peito dele. Imediatamente depois, o homem lança um feitiço que adormece todo o corpo, deixando ele completamente paralisado e incapaz de se mover. Tenta desesperadamente escapar, mas o corpo não responde para nada devido ao efeito paralisante. Ali está, largado no chão completamente indefeso, enquanto observa os aventureiros se aproximarem lentamente. Estão se preparando para matar, e isso está mais que claro. Nesse momento, uma realização dolorosa bate na mente dele. Foi um completo idiota ao pensar que um dragão poderia fazer amizade com humanos. Depois de tudo que passou, todo o esforço que colocou para evoluir e sobreviver, tudo está prestes a terminar da forma mais absurda e injusta possível. O líder do grupo levanta a arma, se preparando para dar o golpe final que vai acabar com tudo. Mas então, algo inesperado acontece. Uma das aventureiras do grupo intervém, de repente, parando ele justo a tempo. Ela argumenta que não tem necessidade de matar um dragão tão pequeno, que parece tão inofensivo e, sejamos honestos, até cufo. Nosso protagonista não entende o que está acontecendo, porque ainda está vivo. Segundos depois, começa a sentir uma sensação quente se espalhando por todo o corpo. Levanta o olhar e percebe que a aventureira está usando magia de cura nele. Ativa rapidamente a habilidade de avaliação e descobre que o nome dela é Míria. Apesar dela ter o MP baixo, ainda assim decide gastar a energia mágica para curar ele. Míria fala com ele com voz suave, embora ele não entenda nada do que diz. Mas depois de escutar por um tempo, o sistema notifica algo. Você obteve a habilidade Idioma Grego nível 1. Se subir de nível, esta habilidade poderá entender o idioma humano com maior clareza. Esse momento de paz e tranquilidade não dura muito. Do nada, gritos desesperados ecoam de algum lugar mais à frente na floresta. Míria reconhece imediatamente essas vozes como as dos companheiros da equipe dela. Sem hesitar nem um segundo, tenta correr para frente para ajudar eles. O protagonista reage rápido e agarra o braço dela, desesperadamente tentando fazer ela entender que pare, que seja lá o que estiver na frente é perigoso demais para enfrentar sozinha. Mas Míria se solta e corre mesmo assim, deixando ele para trás. Não pode ficar ali parado sem fazer nada. A garota que salvou a sua vida está em perigo.
Reunindo toda a coragem, se força a se mover e sai correndo atrás dela. Quando finalmente chega à cena, o que vê faz o sangue congelar. O monstro contra o qual estão lutando é um dragão de rocha, um monstro catalogado como Rank C. Para piorar as coisas, tem 107 pontos de poder, o que significa que precisa de uma quantidade brutal de dano se quiser ao menos fazer cócegas. Miria já está ferida, sangue escorrendo pelo braço. Quando ele grita o nome dela, o dragão de rocha vira a cabeça maciça na direção dele, fixando o olhar predatório diretamente no pequeno dragão bebê. Fica congelado de medo, não consegue se mover, as pernas não respondem, a mente grita para correr, mas o corpo simplesmente não obedece. É assim que tudo termina, pensa, enquanto a criatura maciça avança na direção dele. Quer a continuação desse anime? Me fala deixando um comentário.